Eu lembro que eu sentei uma vez na mesa do doutor, falei, doutor, me ajuda a acordar pra vida, porque eu sei que eu tô na ilusão. Mas vamos lá, ó, a Márcia aqui, ela diz, doutor, mas se não tem quem faz os serviços do homem, é errado a mulher fazer? Meu pai me ensinou quase todos os serviços masculino, foi errado? Então, nossa, a Márcia e eu vivemos uma história bem parecida. Na verdade é a seguinte, Márcia, a visão sistêmica, ela é muito clara e real. Aos 12 anos, a filha menina segue a mãe. Em tudo. E o filho menino, aos 12 anos, segue o pai. Então, veja, se a Márcia foi ensinada pelo pai a fazer todo o serviço do masculino, ela seguiu o pai. Ela devia ter seguido a mãe. Ela devia ter seguido a mãe. Esse seguir a mãe é ir aprender a fazer crochê. Aprender a limpar a casa. Aprender a passar roupa. Aprender a cozinhar. E o grande problema, a Márcia falou, né, que hoje ela faz tudo. É errado ela fazer? Claro que não. Não é errado ela fazer. Só que se a Márcia não der um basta no masculino, o ânimo se eleva. E daí o que acontece? Os homens que se aproximam dela se aproximam até um certo momento e depois fogem. Porque eles sentem que tem uma energia repelente. E assim com todas as mulheres que têm o ânimo elevado, que é o masculino, né? Não, aqui nós estamos falando de energia sexual, nada disso. Estamos falando do ânimos e ânima, que é relacionado tanto ao homem quanto à mulher. Possuímos essa energia. A Lívia Turek Santos pergunta, e no financeiro, como identificar? Provavelmente como identificar se está na matriz ilusória, né? A matriz ilusória, a pessoa trabalha, faz de tudo, economiza e não tem nada. Não tem poder de compra. O dinheiro não tem poder de compra. Essa é a matriz ilusória. E a matriz ilusória, ela, na verdade, é assim, tem 3 áreas da vida que são determinantes, né? Que é a saúde, as finanças e a área amorosa. Tanto uma quanto a outra, se uma delas estiver na matriz ilusória, as 3 estão. Pode ter certeza. Nossa. Não existe um casal que é totalmente feliz e próspero ao mesmo tempo. E saudável. Se ele estiver na matriz ilusória. Se tem uma coisa, não tem as outras. E daí, se está na matriz divina, eles provavelmente estão saudáveis, têm a financeira em equilíbrio. A matriz real, que é a matriz divina, ela é suave. Ela não é pesada, ela é leve. A pessoa pode ter um carro, não precisa ser zero, um carro bom, um carro de primeira linha. Esse carro está sempre limpinho, está sempre passado pano. Você olha dentro do carro, parece que ele é novo. Isso é a matriz ilusória, perdão, a matriz divina. A matriz ilusória, olhe dentro do carro da pessoa, é um lixo. Parece um lixão. Tem de tudo dentro do carro. E nunca sequer ela teve, ou a pessoa, o homem ou a mulher, teve ali a disposição para mandar lavar o carro ou para ela mesma lavar. Então, a matriz ilusória, ela é tão ilusória que a pessoa que tem carro e está na matriz ilusória, ele nunca lavou o carro. Ele manda lavar. Ele manda lavar. Porque a matriz divina, se você tem algo que é precioso, você tem que acariciar. Você tem que fazer carinho. Você tem que cuidar, você tem que zelar. O meu tem até nome. Então, quando você vai lavar o carro, é um ato espiritual. Claro que tem gente que mora em apartamento, não tem como, né? Eu entendo isso. Mas, caso contrário, não. Porque quando você está lavando o carro, você está fazendo um ato de gratidão a Deus por ter te dado aquela ferramenta para você poder andar, né? E é assim, Dani, às vezes a pessoa acha que está na matriz divina porque ganhou do pai, porque ganhou da sogra, mas se analisar, se ele nunca conseguiu nada, ele está absolutamente conectada na matriz ilusória. Porque não conquistou por ele mesmo. Não conquistou por ele mesmo. Tem mais os comentários aqui, doutor. Edilson Galvão, ele fala, as mulheres estão confundindo a conquista da independência financeira com a forma de tratar um homem. Não necessariamente tem que tomar as rédeas da situação, cada um tem seu papel. Grande abraço, Edilson. E o Edilson tem toda a razão. A mulher, ela tem que entender que ela é a deusa do relacionamento. Ela precisa ser carinhosa, ela precisa ser amável, ela tem que ser temperada, ela tem que falar com voz suave, com voz dócil. Isso faz com que ela fortaleça o masculino do homem.
E só para as mulheres que estão aqui assistindo, para fortalecer isso que o doutor está falando, e que o Edilson falou também, essas palavras do doutor são dele e canalizadas. Lembra, doutor, a gente fez uma sessão terapêutica onde veio o anjo, De deu, quem é a sessão? veio, Tá. Pode veio o continuar. anjo e ele deu o nome, o anjo deu o nome, e ele disse que ele é o companheiro dos casais e o auxiliador dos casais. E ele disse que os casais e as mulheres, elas, principalmente elas, têm que ser amáveis, como o doutor falou, temperada. O que mais, doutor? Amável, Longâmina. temperada, longâmina. Tardia na fala, ou seja, ouvir mais do que falar. Isso eu tenho aprendido muito. Então, assim, é algo que o doutor está falando canalizado do mundo espiritual. Então, a força que isso tem para nós, mulheres, ouvirmos e colocar em prática é grandioso. Então, se você, mulher, está assistindo, anota aí. Ser amável, temperada e tardia na fala. Ouvir mais do que falar, né, doutor? Sim, é interessante que o mundo da matéria, ela é uma cópia exata do plano espiritual. E no plano espiritual, absolutamente tudo tem uma ordem. Tem uma ordem. E esta ordem tem que prevalecer aqui no mundo da matéria. Então, a Dani lembrou bem desse anjo, né? O anjo dos casais, né? É o anjo Artênio. Como? Artênio. Artênio. Então, esse arcanjo, na verdade, ele trabalha com uma linhagem, vamos dizer assim, com 5.000 casais, por exemplo. Ai, desculpe interromper, doutor, mas eu lembrei de um fato muito importante que o anjo Artênio revelou pra gente nesses estudos, nas terapias. Sim. O doutor pede orientação na sessão terapêutica e o mundo espiritual traz para ele as orientações para a gente passar para vocês. E esse anjo Artênio falou que só 10% dos casais usam ele. Sim. 10% dos casais estão conectados com o anjo mentor, que regula o relacionamento dos casais. Por quê? E aí eu pergunto, mas por que só 10%? Porque estão com a ordem invertida. Não há na mulher o posicionamento da deusa do lar e não há no homem o posicionamento do sacerdote. Ou seja, 90% das pessoas estão conectadas na matriz Na- ilusória que fica aqui embaixo e não conseguem se conectar com a matriz divina que está aqui em cima, onde está esse anjo Artênio, por exemplo. Sim, e é interessante dizer que não é rezar, que não é fazer novena que vai te conectar ao anjo mentor, é atitude, comportamento. Você tem que ter a mulher tem que ter uma atitude dócil, amável, com temperança, longâmina e principalmente o zelo e o cuidado pela casa e pelo marido. E aí vai fazer com que esse marido se posicione como sacerdote, como provedor, como aquele que protege e assim por diante.